Então, ainda sobre esse programa CNN Novo Dia, né? O Marco Antônio Villa, ele fez alguns comentários também sobre a questão das armas de fogo, né? E sobre as CACs, sobre essa questão do aumento das armas de fogo e etc. Veja, e ele já pressupôs de antemão que existe uma relação direta entre o aumento da criminalidade, o aumento da violência e as armas de fogo. E essa guinada que o aumento da arma de fogo deu no, no governo Bolsonaro, principalmente. Veja, só que esses todos sociais que você considera em sociologia, quer dizer, o todo social do aumento das armas de fogo e o todo social do aumento da criminalidade e do aumento da violência, são todos sociais que dependem de individualidades, certo? Individualidades que compõem esse todo. Portanto, sem você analisar as relações sociais, as relações pessoais que formam esse todo anteriormente, você não pode ter qualquer relação de causa e efeito entre uma coisa e outra, entre um todo e outro, certo? Então, não faz o menor sentido você simplesmente tomar isso de antemão. Você tem, na verdade, que provar isso, certo? Caso contrário, você cai numa falácia de petição de princípio. Você parte de antemão para algo que você, na verdade, precisaria provar, ok? E foi o que aconteceu. Marco Antônio Villa caiu como um patinho na falácia de petição de princípio. Aliás, esses programas dessas grandes emissoras do mainstream, eles não têm qualquer robustez intelectual nesse sentido, né? Quando é para comentar esses temas mais polêmicos, eles logo dão o braço a torcer para o que é a opinião do politicamente correto hoje em dia. Agora vejam, em outro momento é interessante que o Marco Antônio Villa, ele tem um detalhe em outro momento do programa, que ele toma o racismo estrutural como fazendo parte do processo histórico brasileiro. Agora, ele quer rejeitar o racismo estrutural. Só que, para criticar o armamento, ele diz, olha, o armamento faz parte de um processo histórico americano, muito mais norte-americano. Não faz parte do processo histórico brasileiro. Ora, o processo histórico brasileiro tem o carimbo de legitimar determinada coisa ou não? Como é que se dá essa questão aí? Não estou entendendo absolutamente nada. Quer dizer, o argumento para ele é isso, é vociferar qualquer tipo de coisa, né? Agora veja, existe, na questão do armamento, existe o direito de legítima defesa, certo? Agora, o direito, ele não pode ter uma concepção completamente ideal. Não pode haver idealismo jurídico, né? Apenas, pura e simplesmente. Nossa, eu tive uma ideia aqui que eu tenho o direito de legítima defesa. Não existe isso. Isso não pode ficar só na ideia. Se você realmente corrobora com aquilo, se você realmente diz, olha, realmente existe o direito de legítima defesa. Existe, a legítima defesa existe e precisa ser corroborada. O direito precisa corroborar isso. E isso precisa se manifestar na praticidade quando assim tiver que se dar, né? Quando alguém tiver que exercer esse direito de legítima defesa. Agora, para eleger esse direito de legítima defesa, você precisa ter acesso às condições materiais para tal. As condições materiais epocais da nossa época para tal são as armas de fogo. Infelizmente, eu como cristão era melhor que não existisse nada assim, sabe? Mas existem, são da nossa época. As condições materiais para exercer esse direito, uma delas são as armas de fogo, certo? Portanto, é completamente razoável você ter essas armas de fogo se você acredita no direito de legítima defesa, certo? Agora, é claro que nota-se um nível intelectual baixíssimo na imprensa brasileira. E vai piorar muito.